Fala galera, beleza? Rafael Vilela aqui mais uma vez, Portal CAC. Estamos aqui nas dependências do Clube de Tiro Federal, aqui em São Lourenço, a joia. Hoje, conforme prometido para vocês, a Nath emprestou o Marcelo para a gente fazer aqui um bate-papo com ele. O Marcelo também é da área de segurança pública. Vamos fazer um bate-bola aqui e ele vai contar um pouquinho da história da vida dele para a gente, de como ele conheceu a Nath, também vai contar para a gente, e um pouquinho da vida dele, da rotina, da vida de policial penal que ele é. Conta aí para nós, Marcelo, que senão eu fico falando aqui e acabo deixando nada para você falar aí. Fala, Rafael. Tudo jóia? Obrigado pelo convite. Aí, a Nath, você conseguiu. Eu sou meio rústico, meu Instagram é fechado, primeira vez que eu falo aqui. Então, se eu escorregar aí, me desculpa, mas é a primeira vez, né? Como você disse, eu já estou há 15 anos, esse ano eu faço 15 anos como policial penal, né? Hoje policial penal, legal. Mas iniciei como agente penitenciário, houve a transformação do cargo em policial penal, né? Já estava lá mais de 20 anos e em 2019 a gente conseguiu. Era desde 2000 essa briga e apenas em 2019 que houve a emenda constitucional número 4 e a transformação do cargo, né? E agora a gente está lá merecidamente no rol do 144. Agora, né? Sim, agora sim. E aí já estou há 15 anos na lida e há 8 esse ano. Agora em maio eu faço 8 anos como diretor-geral de unidade prisional em Minas Gerais. Que legal, cara. Tem algumas histórias, né? Não posso contar muito, né? Por questões de segurança, até para não envolver outras pessoas, mas já participei de algumas intervenções táticas, morte, fuga dentro de unidade prisional. Então, se puder, aí a gente, naquilo que pode, né? Eu trago aí para vocês. Tranquilo. E agora, principalmente, que a gente viu que Minas era uma dos poucos estados que não tinha presença de facções, aquela coisa, guerra de facções, mas infelizmente agora eu trabalho em Cristina e Maria da Fé e ligado à regional de Itajubá. E em Itajubá a gente vê que realmente hoje nos presídios, logo que o cara chega, ele já é cobrado, e aí você não é, e tal. E isso acontece muito realmente, do pessoal ser cobrado lá dentro, de ter essa questão de ter que ter que ser de algum lado, ser de outro, ou dá para ficar neutro lá dentro? O que você... Então, pela experiência que eu tenho, a neutralidade é meio complicado, né? Dentro de unidade prisional, porque eles têm um modo de agir deles, né? Que existe a prisionalização, né? O termo que o Luiz Flávio Gomes traz, e é o modo, então, o meio de sobrevivência deles ele tem que acabar se adequando. Existem as regras do Estado, da polícia, que a gente impõe, cobra, disciplina, mas existe a regra deles também, de convívio entre eles. E ainda a nossa região, pela proximidade de São Paulo, então sofre muita interferência por conta de facção. É verdade. Né? A gente está muito próximo, mas e eu mais ainda, né? Costumo brincar que a cidade lá extrema é um bairro de São Paulo, né? É verdade. Tropeçou, caiu em São Paulo. Isso então ela está muito próxima. Né? Saindo ali de... Mas existe sim, existe. Hoje o Estado de Minas Gerais ela consegue pontuar bastante essa situação de preso faccionado e consegue deixar, não é dar uma unidade para preso faccionado, né? Mas existe um local que eles são destinados até para que não contamine todo o ambiente. Né? Entendi. E essa época do Covid aí, eu me recordo na época que, poxa, a gente aqui com preso ali de Cristina, cara, a porta de entrada era Santa Rita e tal. Nessa época você estava onde? Eu estava em Extrema. Já estava lá em Extrema? Já estava em Extrema, eu sempre trabalhei em Extrema, né? Então ali, e lá é presídio masculino? Lá é presídio masculino. Hoje não existe mais presídio misto, né? Somente masculino ou somente feminino. Porque eu lembro que o de entrada do masculino era Santa Rita, depois inverteram. Não. Feminino era Caxambu. Por conta do Covid, né? Haviam poucas informações, né? O Estado de Minas Gerais, ele é modelo na questão de gestão de preso. Né? Então hoje a gente tem, antes da pandemia, nós tínhamos a maior relação proporcionalmente de preso trabalhando e estudando. Hoje o sistema prisional ele trabalha com 2 pilares, né? Que é a ressocialização e a custódia. A ressocialização é trabalho e estudo. E Minas ele tem uma das maiores proporções
de preso trabalhando e estudando. Existem várias empresas hoje dentro de uma unidade prisional. Você citou Itajubá. Itajubá ele tem várias empresas. Há um grande número de presos trabalhando e estudando, né? Aí voltando aí à questão da Covid, o Estado, por ser uma referência, o que ele fez? Para que não houvesse grandes contaminações, então ele deixou uma unidade específica em cada região para ser porta de entrada. Então, o preso de Extrema, Cristina, tinha que ir para Santa Rita, ele passava por um período lá de 15 dias em observação com a equipe médica, fazia a testagem, depois que ele era transferido para as unidades de origem. Isso. Foi muito bem organizado isso aí, eu me lembro na época. Tanto que Minas Gerais, questão de morte, preço foi baixíssimo, contaminação foi baixíssimo, por conta desse trabalho, que Minas é referência. Pô, que maravilha, que maravilha. Vocês estão conseguindo agora a lei orgânica também, né? Sim. Está em trâmite aí a lei orgânica e estamos dependendo aí há muita coisa, né, a se fazer. Minas Gerais, a Polícia Penal, né, através da SWAP, em 2003, que assumiu essa função, e de lá para cá a gente tem conquistado muita coisa. Tem alguns projetos de lei que a gente ouviu falar aí e tal, da questão de privatização, de tentar privatizar. Você, com essa vasta experiência que você tem aí já, o que você acha? Você acha que daria certo? Em Minas Gerais existe hoje um modelo, eu não conheço, então não posso falar a fundo, mas existe uma unidade que fica em Neves, que é a PPP, a Parceria Público-Privada, e lá eu não conheço muito, então não posso te falar a fundo, né? Mas ela existe e é muito bem gerida aqui em Minas Gerais. É? Poxa, lá sempre, praticamente 100%, praticamente 100% dos presos lá trabalham ou estudam. Que legal. Lá não existe ociosidade. Mas aí a família banca os caras? Não, é o próprio Estado. O Estado, assim, é uma empresa que toma conta. Sei. E várias empresas se alocam lá para dar trabalho, mão de obra, se utiliza da mão de obra do trabalho. Entendi. Então, paga o salário, parte vai para o Estado para pagar o custo dele. Isso acontece aqui em Itajubá também. Parte vai para a família e parte é chamado de um pecúlio. Pecúlio é, quando ele sai, ele já tem um salário, um dinheiro, né? Que é melhor para ressocializar também. Para reinserir. É o egresso do centro prisional. Então ele sai já com dinheiro, sai com a profissão, sai com o estudo. Então eu costumo brincar nisso, uma fala mais minha, né? Como você vai ressocializar alguém que às vezes nem foi socializado. Exatamente. Né? Então lá ele vai ter escola, trabalho, sai com profissão. Muitas vezes já sai empregado. Poxa, que legal. Eu acho que devia ter mais ideias nesse sentido. Não, assim, sim. né? Tem. Então, assim, eu acho que foi uma grande evolução, porque eu lembro, num passado não muito distante, cara, tinha cadeia em Minas ainda, né, cara? Lá em Cristina, onde eu trabalho, no fundo tem 2 celas lá, aí você entra nas celas de vez em quando, você tá meio estressado, você entra na cela e começa a ler essas coisinhas na parede lá, puta, a gente se diverte. A gente se diverte, porque os caras têm tempo e tem pessoas até criativas lá dentro. É impressionante. E os funcionários, cara, o que você está achando assim? Porque na Polícia Civil, a Nath já deve ter comentado com você, hoje em dia tem muita gente entrando, mas assim, para ser servidor. E a gente sabe que na carreira penal, principalmente polícia penal, tem que ter um pouco de perfil. Porque realmente você bota uma pessoa que não tem perfil, o psicológico dela é muito, muito fragilizado, para ficar beirando cela, a gente sabe que os caras falam e eles ficam matutando aquilo o dia inteiro, jogando bilhetinho, aquela coisa. Você acha que o pessoal, o treinamento hoje habilita o cara para... Falar de treinamento é complicado, né? Porque o treinamento ele tem que partir muito de cada indivíduo, né? Eu tenho alguns treinamentos, eu faço do meu próprio bolso. Você sabe como que é, a gente tem que arcar, né? Eu tenho curso de APH com Lessa, eu tenho curso de combate velado com o Marquinhos, 02 da Core, da PCMG. Marquinhos, foi inclusive instrutor meu e da Nath. Então, eu fiz curso com ele, tudo próprio bolso, tenho curso de PSC, já frequento o clube há um bom tempo.
Tem o curso com o Charnes, que foi onde que eu conheci a Nath. Depois você vai contar essa história para nós aí. Então, cara, o curso assim, é o dia a dia. Hoje, né, de uns tempos para cá, melhorou muito. A nossa questão de aperfeiçoamento, treinamento, ele tem coisa que eu nunca vi, tem acontecido treinamento, e tem participado aí do nosso secretário hoje, né, que é o Dr. Rogério Greco. Então ele é um cara que veste a camisa, ele é bastante ativo, ele trouxe o treinamento. E ele é do tiro esportivo. Ele é do tiro esportivo, ele é do MP. Ele tem curso, ele dá curso. Sim. Então o treinamento, assim, é lógico que está muito aquém daquilo que a gente precisa, né? Mas ele já melhorou muito, melhorou bastante, né? E eu posso falar que eu já tenho alguns cursos, pelo próprio sistema prisional, eu sou habilitado em todas as armas. Pô, que legal. Eu sou habilitado em todas as armas, fuzil, todas as armas do sistema eu trabalho, posso trabalhar porque eu já sou habilitado, só que demorou para isso acontecer, né? Porque realmente o Estado, ele peca um pouco mais nessa questão, porque ele acha, né? Fala, eu dou uma arma para você, eu dou munição, agora você corre atrás. Até a questão do decreto aí que limitou a quantidade de munição que a gente pode comprar, agora imagina para o Estado também, né? Arcar com todo esse treinamento para todo mundo. O preço, eu costumo dizer que é tudo muito caro ligado à segurança pública. Sim. Então, Minas fez aquele decreto isentando as pessoas da área de segurança pública de ICMS. Mas não regulamentou. Não regulamentou até hoje. A Fazenda não regulamentou. É assim, é engraçado, porque eles falam, nossa, Minas Gerais foi o primeiro estado do Brasil que isentou os servidores da segurança pública do ICMS. Na época dava uma queda, depois a gente até posta no vídeo aí, qual foi a queda real. Mas foi uma queda fantasiosa, porque não regulamentaram. Então qual que é a recomendação hoje? Tudo que você comprar ligado à atividade fim da segurança pública, um cinto, uma calça tática, um coldre, uma arma, uma capa de colete balístico, munição, tudo, guarda as notas fiscais e depois, que a hora que somar uma quantia razoável, você entra contra o Estado pedindo para que o Estado... Aí você vai ter que gastar com advogado, esperar juntar tudo aquilo para você poder reaver o suposto desconto que você teria. Então, você gasta para pedir o desconto do imposto. Então, assim, a gente vê que o pessoal da segurança pública ainda sofre um pouquinho. É só uma folha de papel, né? Exatamente. Então, assim, a questão do imposto de renda. Eles estão falando há muito tempo a questão do projeto de lei lá para isentar o profissional da área de segurança pública de imposto de renda. Então, assim, o profissional hoje é muita transpiração. Vocação também, porque... vocação. Não é fácil, não é fácil, não. Acredito, né, que acho que tanto na Polícia Penal como na Polícia Civil, né, o cara olha o edital, vê um salário, que hoje não é baixo, né, para fazer a nível de Brasil, né, comparando ao salário mínimo é uma coisa, mas para atividade ele é pouco. Né? Você acabou de falar, a gente tem N coisa, né, faz curso de PH de combate, vai ver um quanto que custa um kitzinho mais barato. Exatamente. Né? Porque não é fornecido para nós. Que é um absurdo também. Porque salva a vida de um policial, salva a vida de outras pessoas. Se o policial está na atividade ali, acontece um acidente ali, ele vai tirar o torniquete pessoal dele e vai fazer ali... Quanto que custa um torniquete hoje? Usa apenas uma vez. O mais básico hoje em dia é 270, 280 conto. Para usar uma vez e perder o equipamento. Então, assim... que a gente fala, o policial se doa demais. Sim. Por isso que às vezes a gente fica muito chateado e cobra de uma forma, às vezes, até errada, porque a gente vai somatizando aquela coisa, de repente uma hora estoura, fala lá, o policial ele é agressivo, ele é violento e tal. Mas é aquilo, a gente trabalha com os piores problemas da sociedade. Então, conforme a Nath falou aquele dia, ninguém chega na delegacia sorrindo e contando uma notícia boa. Vai estar lá sempre para... Ninguém procura o presídio para... É engraçado, né, que a gente vê bastante, né? Aí chega lá a mãe. Geralmente a mãe não abandona o filho, né? E a mãe, meu filho não faz isso, ele não fez isso, ele é um amor. Infelizmente, né?
A gente sabe que não é essa. Tem que falar, falou, ô mamãe, você não conhecia o seu menino. É a então. realidade, né? E isso acaba acontecendo, né? É caro, o dia a dia nosso. Cobra o dia a dia, caro. né? Aí, pessoal, um torniquete hoje, mais básico que ele seja, é 300 conto. Bota um envio aí. Isso aqui salva a vida de uma pessoa. De algum atropelamento, coloca nas áreas, nos membros superiores, inferiores, salva muita vida e o curso, quem paga somos nós. Somos nós. Então, mas é aquilo, é gratificante. É gratificante quando você faz um trabalho aí legal e vê que tem uma família que reconhece seu trabalho, tem uma família que vê que tudo que você faz vale a pena depois. Mas aqui, conta pra nós essa história com a Nath aí. Conta pra nós. A Nath, então. Como é que você conheceu a Nath? Eu organizei lá um curso com o Charnesk, né? Lá em Extrema, lá tem o Edmar, no clube de tiro lá de Extrema, você conhece ele, né? Conheço o Edmar, amigão nosso. Em 2019 a gente organizou um curso lá com o Charnesk. E a Nath foi uma das... Eu não conhecia. Ela já era blogueira, né? E aí... sempre foi, desde a academia de polícia. Ela já era blogueira e não conhecia. Conheci no dia, né? Na verdade, eu postei uma foto no Stories com o Charnesk, ela me viu e foi me adicionou. Aí eu falei, nossa... Aí depois eu descobri que ela tava, né? Na época a gente era casado ainda. E como eu organizei, não teve par para ela. Não teve par para ela e como eu organizei, todo mundo já fez sua dupla e eu acabei fazendo minha dupla com ela, né? Tinha que fazer, né? Aí dali a gente se conheceu, né? Só que eu era casado, né? Até o marido dela acompanhou ela no curso. Sim. E ali ficou, né? Só que fica. Aí passou um tempo, ela se separou. Depois de uns 6 meses, 7 meses eu separei também. Aí eu vi que no aniversário dela ela postou. Eu fui e comentei. Eu fui e comentei na foto dela. Ela, uai, casado? Eu falei, não, eu separei. Isso não era casado? Eu falei, separei. Aí ela me chamou, então vamos fazer o curso de novo? Oxe, que isso, hein? Moderninha, né? Pra frente, né? Mulheres, pra frente. Tá certo, por isso que eu gosto, mulheres na polícia, é isso aí. Decididas, né? Não né? ensaiando nada, não. Então aí, chamou pro curso mesmo? Chamou pro curso. Vamos fazer o curso de novo? Eu falei, demorou, vamos. E aí, estamos até hoje, né? E ela que aprontou essa daqui, né? E é engraçado, né? Que tipo assim, eu sempre lutei, né? Eu sempre fiz atividade, eu lutei com a academia. E aí eu fiz um curso, eu travei ela, e ela não conseguia sair. Ela, não consigo sair daqui, não consigo sair daqui. Falei, se vira, sai daí, faz alguma coisa, morde, me arranha. Foi e me mordeu, cara. Olha pra você ver. Ela me mordeu, ficou aqui um bom tempo, cara, acredita? Naquela época... Aí eu falei, quando ela me chamou, né, falou, é só você fazer o curso. Eu falei, só se você me morder de novo. Ave Maria, aí sim. Ai. E ela falou que você botou ela por diante, que ela não era tão assim... Então, é engraçado, né, que nesse dia, o Charnesk até, ele falou, ó, não faz parte do pacote, mas eu vou fazer com vocês, como Edmar tinha munição lá, vou fazer o 2.0 aqui, o retenção contra retenção 2.0. E colocou lá para quem quisesse umas munições de pagar a parte de munição pro Edmar. Sim. E colocou. E aí ela foi atirar. Nessa que ela foi atirar, cara, empunhadura toda errada, postura errada. Nossa senhora, e dando engatilhado, os tiros indo pro chão. Eu falei, para. Tirei ela de lado, falei, passei uma técnica, falei, não, tem que fazer pelo menos o básico. E aí, quando a gente começou, né, a gente já fez curso junto, toda vez eu pego ela. Ela tava com o lança-míssel do estado ou tava com a Glock? Essa mesmo. Agora fala pra mim. Todo presídio tem aquela historinha, tem casos divertidos, mas tem aquelas historinhas cabeludas. Conta uma pra nós aí. Que você possa contar, lógico. Então, cara, a gente tem muito, né? Intervenção, morte. Mas eu vou contar uma, né? Pra até não expor ninguém, não falar em nome, nada, mas esse é um caso que aconteceu. Já houve até o trânsito julgado, todo mundo já condenado, identificado, então acho que não tem problema, mas não vou citar, né, para não, mas foi uma morte que aconteceu, já tem um tempo, se der um Google aí vai ver que a morte lá no interior. É público, notório? Foi público, notório, já teve júri,
identificados, condenados, né? Então, cumprimento de pena, então já são condenados com trânsito e julgado. Já tem um bom tempo isso. E aí, por volta de umas 6h30, chegou um preso para nós. Era estupro, não era estupro de vulnerável, porque não foi antes daquela mudança da lei, né? Então ele foi preso, condenado e já cumpria a pena no estado de São Paulo, salvo engano, da sobrinha. Então ele teve uma saída temporária, né, autorizada pela justiça, e ele não retornou. E como a família era de extremo, então eles ficaram lá. Ficou lá. E aí até que houve o contato, né, e ele foi preso numa recaptura. Só que, como é Minas, São Paulo, teve que ficar lá. Entendi. Só que já na delegacia já teve um problema já lá de ele falar que não queria ser preso, que ele preferia a morte do que ficar preso de novo. Só que isso a gente está acostumado, né? É o nosso dia a dia, né? Foi encaminhado. Ele chegou na unidade prisional do presídio por volta das 18 horas, 18h30, até que faça toda a admissão dele. Ele entrou na cela um pouquinho antes das 7. Quando foi 8 horas, eu não era diretor ainda, eu era coordenador geral. Me ligaram, o chefe. Ele conseguiu o que ele queria. O preso morreu aqui, cara. Tem um preso aqui. Falei, qual preso? Ele falou, seguro aqui, o que acabou de chegar. Eu falei, mas o que acabou de chegar, pô? Falei, vem. Falei, tô indo aí, né? Aí já deslocou eu, o diretor-geral na época. A gente já deslocou lá e foi engraçado que a gente chegou na cela, tudo montadinho, cara, tudo perfeito, assim, ó. O preso no meio da cela, caído lá, já de barriga tava velando pra cima. ele, praticamente. Já estavam velando ele, verdade. Ele já estava sendo velado. E os presos tudo com cara de assustado. Aí já aciona a perícia, tira todo mundo, isola. Aciona a Polícia Civil, era plantão, não, tem que trazer todo mundo. Acionou a perícia, a hora que chegou, deram banho nele, arrumaram ele todinho, cara. Para descaracterizar, né? E o dia a dia da unidade, a gente sabe, né? Atendimento de saúde, os presos chamam até conseguir o atendimento. Que é e atenção. Nesse caso, que é atenção. Ô senhor, atenção aqui. Aí a gente vai lá. Aí nesse nada. Aquele silêncio, quieto. E você sabe, né? Cadeia quando tá quieta. Vai virar. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Então quieto. A gente já chegou lá, já isolou procedimento, todo mundo pro fundo, um a um. Né? Faz procedimento, já algema, isola. E espera até. Esse dia a gente virou a noite na unidade prisional. Mas aí ele já chegou falando, ó. Sou estuprador mesmo, estuprei minha filha e quero morrer. Não quero ficar aqui, não tem homem. Foi a sobrinha. Foi a sobrinha. E ele falou isso na cela para os demais presos. Tipo, aqui não tem homem, não. Isso está no processo. Isso está no processo. Praticamente provocou. Ele provocou uma situação. Aí os presos já montaram em cima dele. Né? 3 presos foram identificados como os principais lá. E foram condenados. Já teve o júri, foi condenado. 18, 16, 20 anos, a pena girou em torno disso daí. Então foi um dos casos, né, que mais chamou, tipo assim, que eu posso falar, né, porque já houve, é público. Até um polícia meu que trabalha comigo até hoje lá, já tem quase 10 anos. Sim. E ele fala pra mim, os primeiros dias meus eu já catei isso daí. Eu pensei em não voltar mais, falei, cadê? Todo mundo já fala que é tenebroso. Nos meus primeiros dias já tem uma morte lá, o cara lá, eu já falei, vou embora disso daqui, isso daqui não é pra mim não. Seu e estágio, até hoje lá, estágio né? probatório, psicológico. Passou. Falei, passou disso daí, você não aguenta qualquer coisa. Né? Então tem vários casos, né, desse tipo de intervenção, mas a intervenção a gente melhor não comentar, porque não, realmente aí a gente precisa até preservar todo mundo, né? E fala uma coisa pra mim, esse pessoal que costuma tentar passar droga lá para dentro, celulares, qual que foi o lanche mais inusitado lá? Porque os caras, cara, você vê a criatividade deles para tentar passar droga lá para dentro, não assim, aquelas drogas no corpo, mas assim, aqueles pacotes, deve ter, uma vez eu vi um pacote de bolacha, eles conseguiram recolar o pacote, abre o pacote, corta lá dentro, mas era um negócio tão bem bolado, tão bem trabalhado. Esses aí é mais difícil hoje acontecer, né? Porque houve a transformação do cargo, né? Como eu já havia dito. Então houve a profissionalização. Então, tipo assim, a gente se adequa, muda. Hoje já existe raio-x, existe... O pessoal se comunica bastante também. Boriscan, então modalidade nova, modalidade nova, fica ligeiro. Então esse aí no alimento não é mais tão comum. Acontece, mas não é mais tão comum. Então eles inovam, né? Inovam ou introduzem, engolem a droga, mas o que eu mais achei assim de curioso, na verdade nem foi, não quero nem expor nenhum
ninguém, nem policial, né, que a gente recebe os presos lá, mas foi um preso que a gente chegou da rua, tinha acabado de ser flagrante, não foi flagrante ato, foi um cumprimento de mandado de prisão. Sim. Um senhor da roça, né, chegou lá, na hora que a gente foi fazer o procedimento dele, ele tava com uma faca na cintura. Uma faca mesmo, faca de cozinha. A lâmina mais de um palmo. Na hora a gente já pegou, ele viu que não tinha maldade, passar. Já pegou, já tirei foto, mandei pro polícia, falou, polícia, como que você dá uma mole desse aqui? Olha o tamanho da faca que tá no cara, pra ele passar no seu pescoço. Ele falou, porra, irmão, puta que pariu, eu vacilei. É um polícia operacional, pra frente, derruba vários serviços, não é mochibão não. Mas deixou passar uma peixeirona, então. Deixou passar. Então, a revista, cara, a revista nossa lá é 100%, né? Tem que tirar roupa, passa detetor de metal. Mas a gente já pegou, foi o que, tipo assim, mais me chamou, porque droga a gente pega, é normal, né? A pessoa tentar introduzir droga. A gente precisa, né, romper, porque o cara quando vai preso, a gente tem que romper a cadeia do crime que ele não volte a delinquir, né? Droga, celular. Então a gente tenta, tem operação sempre para coibir esse tipo de situação. Uma outra situação engraçada também é que preso, esse foi um flagrante numa outra cidade, e a gente recebeu o preso. A hora de fazer o procedimento nele, R$6.000 na cueca. Ele tinha sido preso por estelionato. Ele estava indo no banco e aplicando golpe. Ah, entendi. Aplicando golpe. E conseguiu. E tinha 6 mil. E no flagrante, no corpo flagrante, acho que já tinha apreendido 4 mil. Em 3 bancos. E aí 6 mil. Eu já liguei pra polícia. Volto aqui, já fiz um ofício, entreguei para ele. Falei, porra, mano. 6 mil, mas podia ser uma arma, né? Então, a revista na hora da abordagem, cara, não amolece, porque podia ser uma arma, o cara pode estar na maldade. Foram situações, graças a Deus, tudo bem, mas são coisas... uma gilete, pô, bisturi. Bisturi é desse tamanho aqui, se ele não tiver acoplado na parte traseira, pô, um bisturi ele é um pouco mais espesso que uma gilete e o tamanho dele consegue fazer um corte fenomenal. Sim, pega uma artéria calibrosa. Depende da maldade do cara. Exatamente. Depende da maldade. Agora, esse tempo atrás, o pessoal da equipe lá da inteligência, eles estavam de olho numa droga nova aí, uma sintética, parece que é no papel. É uma gota que eles pingam no papel. É a maconha sintética que eles chamam, né? É a maconha sintética. Parece que tem muito teor de THC dela, é muito concentrado. Cara, é impossível pegar. Possível. A gente participou de mandado de cumprimento, de mandado de busca, e a instrução olha dentro de livro, de papel higiênico. Então deve entrar muito lá, o pessoal manda então acho que o papel nem entra mais. Lá a gente não pegou, né? Na minha unidade a gente não pegou, mas aqui na região a gente já teve situações de pegar. Por exemplo, é difícil. Vai numa carta. Só que até que eu sei, chegou para mim, que é uma droga muito destrutiva, com poder um pouco mais elevado. Dizem que é pior que o crack. Tipo assim, o poder lesivo. Então ele tá tendo tanta aceitação. Foi uma alternativa que eles acharam para conseguir... Mas agora ficaram com medo, então. Só que estão com medo. Dizem que o cara vira um zumbi mesmo. Vira um zumbi. Eu não tive ainda, eu só estou relatando, tem né? Consciência corporal, que eles não podem ficar ingerindo qualquer coisa, não. Então, lá você não viu muito caso parecido? Não, eu não peguei nenhum. Mas aqui na região já fiquei sabendo, o pessoal já apreendeu, sim. Às vezes até na troca de informação com a Polícia Civil, que eles já estavam monitorando. Entendi. E realmente, é difícil alastrar isso aí dessa forma, é uma droga que é quase em São Paulo invisível. Ela alastrou bastante. Aí o pessoal falou que o cara vira um zumbi. Pois é, né? Tá aumentando muito o poder das drogas para baixar o preço. Então o pessoal está fazendo a fiscalização também, né? Que é difícil Exatamente. A detecção. Né? Então quanto mais sintética o poder destrutivo, realmente. Mas pessoal, um prazer, uma honra estar aqui com você. Espero que você volte mais vezes aqui. Quem sabe a gente faz um bate-bola numa próxima vez aí, eu, você e a Nath. Opa! Para a gente conseguir falar um pouco mais, depois um pouco mais de experiência aí, algumas situações mais divertidas aí também. Mas é aquilo, cara, treino. Então o pessoal que não está treinando, não está se qualificando, está ficando para trás. Leva o meu pessoal para o estande, acabei não falando, mas eu levo meu pessoal para o estande. Dou treinamento, é importante.
Porque é aquilo, a gente fala, o exemplo arrasta. Sim. Então, você ser o diretor e o pessoal vê e fala, poxa vida, ele não precisa estar na linha de frente, mas se for preciso, você vai estar lá. Eu tô sempre na linha de frente com o meu pessoal. Então, tô sempre isso aí... subindo para a escolta, tirando preso, banho de sol, procedimento, entrar na cela. Porque aí o cara que faz tudo lá dentro, ele pode cobrar. Sim. Então, assim, e é a mais pura verdade. O cara que está na frente fala assim, olha, eu só cobro porque eu pago também, eu vou. Eu tô lá na frente junto com eles. Eu vou e faço. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Né? Então, eu espero ter contribuído aí, Rafa. Desculpa qualquer coisa, sou meio rústico, não tenho, como já falei, que isso. não tem Instagram aberto, não tenho, mas quem sabe foi boa a conversa. Instagram e a gente vem aí. Segue a gente aí. Então, pessoal, Portal CAC, Clube de Tiro Federal aqui em São Lourenço. Curta, compartilha. Curta, compartilhe, manda pra galera aí. Vamos trazer vários outros convidados aqui. Tem o Andrade aí para somar com a gente aí também no curso que ele vai vir ministrar aí pra gente. Cara ímpar aí, não precisa nem falar muita coisa dele, porque falou a palavra Andrade, o nome, a galera já assimila. Tá joia? Mas foi um prazer. Agora. Vamos descer pra pista, lógico. Agora pista quente. É a hora de esquentar a pista, galera. Tá joia? Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus.